Fala traders, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo da nossa série dos pilares essenciais para um trader profissional. Novamente eu convido para parar o que está fazendo, dar uma pausa, dar uma relaxada e vamos bater esse papo. Lembrando que esse papo é apenas um spoiler da terceira aula, no caso, do nosso seminário. A gente vai falar hoje sobre gerenciamento de exposição ao risco. Vamos embora? Bora! Gerenciamento de risco. A gente não gosta muito dessa expressão, apesar dela não estar errada. Esse assunto faz parte do Trade System, tem que estar dentro do Trade System, mas ele é tão importante, tão especial, que merecia um vídeo só para ele, até porque ele é um dos pilares essenciais para um trader profissional. Essa expressão gerenciamento de risco, ela surgiu dentro do mercado financeiro, mas com uma proposta diferente do que ela atualmente. Esse termo é bastante antigo e na época a gente não existia nem ainda análise gráfica. Charles Down ainda não tinha colocado todos os seus postulados. Então o que a gente tinha na época é o que a gente chama hoje de análise fundamentalista, de olhar para os fundamentos daquele ativo e tomar as decisões de estratégias de investimento. Então o gerenciamento de risco era você, dentro de uma carteira, escolher alguns ativos com mais, com menos risco e dependendo dos cenários e, claro, do perfil do investidor, se ele é um pouco mais agressivo, se ele é um pouco mais conservador. Talvez então, por costume, esse termo continua sendo usado. Por que nós do Onda Traders achamos esse termo um pouco inadequado? Principalmente nos ativos que a gente opera, que nós somos especialistas, que são os contratos futuros, os derivativos, que é o que a gente opera aí diariamente nas nossas lives. Esse grupo de ativos, eles têm um risco inerente, então não tem como gerenciá-lo. Se um gestor de fundos, um gestor de uma carteira de investimentos vai compor vários ativos com riscos diferentes para balancear assim a sua carteira em relação ao que o investidor se propõe, você operando apenas um ativo no day trade, esse risco não tem como ser gerenciado. Então o que você pode fazer? Você pode gerenciar então a sua exposição a esse risco. Então vamos combinar? O risco no day trade é inerente ao ativo que você escolhe. E qual que é o risco? O risco de qualquer ativo financeiro. Mas espera aí, Gabriel, como que se mede um risco de um ativo financeiro? Uma das principais formas de se medir é pela volatilidade do ativo. O quanto ele costuma oscilar dentro de um dia, dentro de uma semana, dentro de um mês. Essa já é uma excelente pista do risco que você está assumindo colocando esse ativo na sua carteira. E se você escolhe operar o day trade, isso fica ainda mais importante. Você precisa levar isso muito em consideração. A volatilidade do ativo. E isso é inerente ao próprio ativo. Qual é a média de volatilidade do seu ativo? Existem indicadores que ajudam a calcular isso. Use essa ferramenta a seu favor. A partir do conhecimento da volatilidade do ativo, você pode criar estratégias. Opa, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que gerenciamento de exposição ao risco está dentro do Trade System? Então, agora eu tenho uma notícia ruim para te dar. Porém, todo conhecimento é válido. Então vamos lá. Os ativos têm uma volatilidade mínima. Então você precisa levar isso em consideração, esses pequenos balanços do mercado para você operar. Porque muitas das vezes o mercado pode tirar a sua posição, acionar o seu stop antes dele ir para a sua posição. Essa volatilidade mínima do ativo tem que estar considerado, tem que estar dentro do seu Trade System. Claro que com conhecimento, com tempo de tela, isso vai ficar um pouco mais natural. Mas esse eu acho que é o primeiro passo quando a gente está falando de gerenciamento de exposição de risco. Levar em consideração esses mínimos balanços do mercado, mesmo que ele não esteja dentro de uma tendência. Eu estou falando da volatilidade mínima, quando o mercado está de forma lateral e mesmo assim ele mexe alguns pontos para cima, alguns pontos para baixo. Um segundo passo dentro do gerenciamento de exposição ao risco é pensar no tamanho da sua posição. Quantos contratos, quantas ações você vai comprar, você vai vender? Qual é o tamanho da sua posição a cada operação? Isso também precisa estar desenhado, também precisa estar dentro do seu Trade System e ele precisa caber no bolso.
No caso do mini dólar, cada ponto vale R$10 para cada contrato. Não tem como gerenciar isso, não tem como mudar isso. Um ponto para cima, R$10, um ponto para baixo, R$10. Então, se a volatilidade mínima daquele movimento for de, por exemplo, 5 pontos, precisa estar dentro do seu sistema de negociação uma variação de R$50. Então, quando a gente está falando de exposição ao risco, a gente também está falando do tamanho da sua posição. É aqui que a maior parte dos traders iniciantes erra e erra feio. Ele quer adaptar ao que ele tem de valor financeiro ao mercado. E essa troca nunca bate. Ou, pelo menos, dificilmente bate. A maior parte dos iniciantes inicia com pouco dinheiro de margem, pouco dinheiro de garantia. E essas mínimas oscilações do mercado, às vezes, eles tiram da sua operação. E essa é a notícia ruim. Os contratos futuros exigem um certo valor financeiro, exigem uma margem para você conseguir operar. Levando em consideração a volatilidade mínima do ativo, você vai conseguir entender qual que é o mínimo que você precisa para operar. A parte do financeiro ficará no outro vídeo, que é quase que um complemento a esse. Vamos falar de capital ideal. Qual que é o capital ideal para você operar cada ativo financeiro? Então, só recapitulando, um dos maiores erros quando a gente está falando de gerenciamento de exposição a capital. Tentar construir as estratégias de operação pensando no que você tem de financeiro, não em relação à oscilação mínima do mercado. E aqui fica a grande construção de um trade system. Quando você está falando de gerenciamento de exposição de risco, você tem que pensá-lo em relação à volatilidade, à oscilação mínima do mercado, do ativo que você escolheu operar no day trade. Isso não muda, isso é inerente ao ativo. Você precisa levar isso em consideração. A partir desse ponto, você vai construir estratégias muito mais seguras, sem uma matemática rasa de 2-1, 3-1. Não é assim que o mercado funciona. Essa ideia de 2-1, 3-1 não está errada. Ela vem de algo muito honesto quando a gente está falando de gerenciamento de risco. Para cada um que eu ponho, possivelmente, para perder, eu busco ganhar 2. Então, cada vez que der certo, eu estou ganhando o dobro do quando dá errado. Essa ideia é honesta, mas ela não está necessariamente certa. E por quê? Porque muitas das vezes o operador entra numa posição para buscar 2-1, ele não busca o seu 1 de stop, mas também não busca o seu 2 de ganho. Você não controla quanto que o mercado vai pagar para você. Então você não pode engessar o seu gerenciamento a essa situação. Você precisa pensar o mercado em relação às janelas operacionais que ele abre para você, em relação à volatilidade mínima do mercado. Nem mais, nem menos. Apenas a média de volatilidade do mercado é suficiente para você criar um sistema de operação, aí sim, muito mais gerenciável. Novamente, esse aqui é só um spoiler, esse assunto se alonga bastante, vamos conversar muito sobre isso no nosso seminário. Novamente, estão todos convidados a assistir. Essa aqui será a nossa terceira aula. Mais informações do seminário aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever se você for novo, porque a gente ainda tem 3 vídeos dessa série. Nos acompanhem também nas lives diárias, a partir das 8h30 da manhã, todo dia. Se tiver mercado, a gente está por lá. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, até mais e falou!